terapia ocupacional. A gente coordena juntas o Praia, com o suporte aí, né, da Ellen, que é nossa atual bolsista de extensão. E hoje a gente tem a alegria imensa de contar com a presença da Andréia aqui. O currículo dela é gigante, mas acho que a primeira parte é querida. Querida, psicóloga, doutora, né, lá para a Universidade do Pará, e faz parte de uma equipe muito interessante, que é da clínica Link Comportamental de Belém do Pará. A gente tem uma Link aqui em Belo Horizonte, né, por coincidência, e hoje a gente está com a Link do Pará. E aí eu vou pedir, Andréia, para você ficar à vontade, se apresentar, né, um pouco melhor, e pedir para os participantes, né, manterem, por favor, por enquanto, os microfones fechados, e a gente abre para as perguntinhas no final, tá bom? Muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente sexta à noite, compartilhando seus conhecimentos aí de forma tão generosa. Vou colocar aqui, se ajeitar. Estão me escutando bem, gente? Perfeito. Tá, só... Eu sou aquela palestrante que gosto de ver carinhas, sabe? Eu tô vendo aqui várias carinhas queridas. Que legal, que bom. Bem, eu acho que você já me apresentou, Malu, o que é mais importante já foi dito. Talvez, não sei se tá tortinha aqui, tá bom a câmera, gente? Tá, Tá joia. certo. Tá tudo Perfeito. Eu acho que o mais importante é o que a gente vai conversar, mais do que o meu currículo. Eu queria muito agradecer esse convite, dizer que eu me senti bem honrada de ser convidada por um programa, né, que eu admiro tanto, que é o programa que você coordena, juntamente com a Ana Amélia, né? Eu gostaria de dizer que a Malu, para mim, ela é uma mulher inspiradora por vários motivos, né? Ela é uma ótima profissional, ela é uma mulher agregadora, não é à toa que tem vários alunos dela por aqui. Ela é uma pessoa maravilhosa e que eu tive a oportunidade já de conversar muito sobre essas temáticas relacionadas ao transtorno do espectro do autismo, né? Então, muito obrigada, Malu, muito obrigada, Ana Amélia, né? A gente já tem outras parcerias que estão por vir, na verdade, já estão acontecendo, daqui a pouquinho vem a público, né? Então, assim... Agora a gente já pode contar, já está com a editora, já está em processo de editoração, mas no final a gente faz a propaganda. Então tá, que eu já ia falar aqui. Bem, gente, e vocês também que estão hoje me escutando, né? Na verdade, a gente vai fazer um diálogo aqui, eu espero no final. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco numa sexta-feira, né? Quanta gente, eu fiquei assim, confesso que nervosa, ainda estou um pouquinho nervosa, com tanta responsabilidade, muitas pessoas se inscreveram e eu fiquei bem feliz por isso, certo? Então, hoje, especificamente, eu vou falar de treino de habilidades sociais para pessoas com TEA com enfoque na intervenção precoce, deixando claro, né, que o meu maior, assim, a minha maior ênfase, de fato, é no treinamento com os pares, mais do que com os adultos. Então, assim, a gente já, né, tem muito claro, dentro da literatura, que uma dificuldade muito característica do espectro do autismo envolve as dificuldades na comunicação social e nas interações sociais. E isso impacta muito fortemente na qualidade de vida dessas pessoas, certo? E a gente já sabe também pela literatura que essas dificuldades da comunicação social e na interação social, elas vão interferir, por exemplo, no estabelecimento de laços de amizade, principalmente com os pares neurotípicos, elas vão influenciar negativamente nas habilidades acadêmicas, né, e ocupacionais dessas pessoas no futuro, elas vão aumentar muito a probabilidade do desenvolvimento de quadros, por exemplo, de ansiedade e depressão, tá? Algumas pesquisas também já nos mostram que pessoas com TEA, elas se sentem mais solitárias e com menor rede de apoio se comparado com seus pares neurotípicos também, né? E a gente já sabe
que há evidências também mostrando que crianças e adolescentes dentro do espectro, elas têm mais chances de serem rejeitadas e de sofrerem bullying, se comparado com os neurotípicos. Né? Então, desenvolver habilidades sociais mais precocemente, eu vejo que é algo de extrema relevância. Estou vendo aqui vocês embaixo. Opa. Certo. Então, deixa eu só tirar aqui. Opa. A literatura, né, como um todo, ela apoia a noção geral de que pessoas com o TEA, né, elas têm uma motivação social rebaixada. E aí, a gente vai observar muito precocemente algumas dessas dificuldades. Por exemplo, a gente tem uma literatura forte mostrando que pessoas dentro do espectro, elas têm menor responsividade, né, a estímulos sociais, como vozes e faces. Elas possuem também déficits bem significativos na atenção compartilhada. O repertório verbal é mais empobrecido, né? A gente, na verdade, encontra um atraso desse repertório verbal como um todo. A gente tem déficits importantes aí no comportamento de imitação. A gente também já sabe que pessoas dentro do espectro, elas têm um pouquinho mais de dificuldade de responder discriminadamente a gestos, principalmente aqueles que estão relacionados a expressões faciais e outras respostas relacionadas a emoções. Então, quando eu estou falando aqui, por exemplo, de gestos, né, o pessoal fala também de comportamento não verbal, eu não estou só falando de expressões faciais. Então, tem umas pesquisas muito legais falando que adultos, por exemplo, essa pesquisa foi feita com adultos dentro do espectro, eles têm dificuldade de discriminar esse estímulo complexo que é o corpo todo, né, comunicando. Então, quando eu estou triste, por exemplo, não é só meu semblante que muda, mas eu posso ter um rebaixamento aqui dos meus ombros, eu posso ficar com uma carinha diferente, o volume da minha voz pode modificar, que são os elementos, por exemplo, paralinguísticos, certo? Também, a gente nota que o brincar funcional dessa pessoa com TEA, dessa criança com TEA, ela é diferente, né? Ele é diferente, esse brincar, e eles têm muita dificuldade de iniciar brincadeiras com os pais. Não só as brincadeiras, como qualquer outro tipo de interação. Pode ser, por exemplo, uma interação física, caso a criança não tenha repertório verbal vocal. O que acontece, então, gente? Essas dificuldades precoces na comunicação e na interação social, elas vão afetar negativamente as oportunidades de aprender com o ambiente social e sobre esse ambiente social, né? E esse impacto é muito significativo. E vejam como é muito precoce também. E agora, a gente tem uma literatura forte também, sugerindo que se as mudanças forem feitas no início do desenvolvimento, ou seja, se a gente tem uma estimulação no início do desenvolvimento, na forma como esses estímulos funcionam, esses estímulos sociais, outros comportamentos que são socialmente motivados, eles teriam maior probabilidade de se desenvolver. Olha que interessante, né? Então, tem o pessoal, por exemplo, da Pelais e da Casari fazendo pesquisas super fortes nessa área. E aí, tem dois conceitos que eu gostaria muito de conversar quando a gente está falando de intervenção precoce, tá? Obviamente que eu podia falar sobre uma série de outras questões, no sentido de procedimentos de ensino ou de intervenção propriamente dita, mas eu queria falar sobre a dificuldade que as pessoas têm, né, dentro do espectro de se orientarem aos estímulos sociais. Olha como isso é relevante, gente. Como é que uma criança vai saber que eu estou triste, que eu estou assustada, se ela não se orienta para a minha face? Como que ela vai aprender, por exemplo, a nomear um determinado estímulo? Então, se eu tenho que mostrar para ela, né? Se ela não tem essa atenção compartilhada, ela não vai olhar para o estímulo. Eu falo assim, olha, isso aqui é o apontador. Então, ela tem que estar olhando para o estímulo, ela tem que estar olhando para mim, ela tem
que está sob controle do que eu estou falando? Então, a gente tem já várias pesquisas na área de eye tracking, por exemplo, que mostram que pessoas dentro do espectro, elas apresentam uma superseletividade na hora que elas estão rastreando esses estímulos visuais, né? E a gente está falando de face, mas a gente está falando de um estímulo complexo, né? Quando eu quero, por exemplo, dizer que determinada pessoa está chateada ou está com raiva, porque eu tenho que olhar como que está o olho dessa pessoa, se ela está mostrando os dentes, né? Se a face dela está um pouquinho mais enrijecida. Então, essas dificuldades na orientação dos estímulos sociais, elas vão ter um impacto muito significativo. Imagina como que é para eu imitar se eu não faço, se eu não olho para essa pessoa, né? E tem um outro ponto que é muito relevante, que eu tenho discutido e tenho gostado bastante de ler, que é sobre os reforçadores sociais. Vejam, muitos comportamentos de pessoas com TEA, eles não aumentam de frequência por conta dos reforçadores sociais. Na verdade, os estímulos, né, as consequências sociais, elas acabam não funcionando como reforçadores sociais. Eu sei que tem muita gente da área, mas eu sei que tem pais também. Então, reforçadores, de maneira geral, gente, são estímulos que aumentam a frequência de um determinado comportamento acontecer. Então, se eu estou aqui brincando com uma criança e aí a gente está fazendo um joguinho e eu faço... E aí ela olha para mim, né? E aí ela continua fazendo porque ela quer ver esse meu semblante modificar. Ou se ela quer que eu faça um barulhinho específico. E aí ela faz de novo, ela me olha para eu emitir de novo esse som. Isso está funcionando como um reforçador social. Ela está aumentando a frequência do comportamento dela em função do que eu estou apresentando ali, né? Da consequência que eu estou apresentando para o comportamento. E aí, por que isso é interessante? Vamos pensar no impacto mais a longo prazo, né? Ou de repertórios um pouco mais complexos. Quando uma criança, de maneira geral, na verdade, a gente utiliza os reforçadores sociais para aumentar a frequência de inúmeros comportamentos, né? Então, se uma criança fala papai, eu vou falar, ai, papai, que legal, você falou papai. Mas se ela não fica sob controle do elogio, que é um reforçador social, por exemplo, como que esse comportamento vai aumentar de frequência? Isso é legal da gente pensar. E preocupante também. E tem alguns estudos, inclusive, que mostram que esses reforçadores, na verdade, que esses reforçadores não, que alguns estímulos sociais podem funcionar como punitivos, né? Ou seja, eles reduzem a frequência de determinados comportamentos acontecer. Então, alguns estímulos sociais para pessoas com TEA pode funcionar como punidor e não como reforçador, tá? E esses dois temas, né, esses dois tópicos que eu estou trazendo, eu acho que eles são relevantes para a gente já começar a refletir sobre como isso vai impactar nas relações com as outras crianças. Acho que eu ia comentar, né? Então, não sei se vocês já viram pesquisas desse jeito, e a gente tem, por exemplo, padrões de respostas de pessoas que são neurotípicas e pessoas atípicas. E aí eu vou só trazer aqui especificamente, a gente tem, por exemplo, o que uma pessoa neurotípica, ela atenta quando ela está olhando uma face, né? Olha aqui os estímulos sociais, né? Então, eu estou olhando bem para o olho e tal. E o que uma pessoa dentro do espectro, por exemplo, acaba ficando sob controle quando ela vê essa imagem. Então, essa aqui é uma pesquisa de eye tracking. Eles conseguem escanear para onde uma pessoa com TEA está olhando. E aí, essa, por exemplo, superseletividade e essa dificuldade para rastrear o estímulo complexo, que é uma face, vai impedir com que ela tenha uma interpretação mais adequada do ambiente social, por exemplo. Certo. Então, assim, como eu falei para vocês, a gente tem muita coisa importante na área de intervenção social mesmo,
para pessoas com TEA quando a gente está falando de um adulto. Então, a gente já tem várias pesquisas, né? E eu vejo que cada vez mais as intervenções precoces, elas enfatizam a motivação social, a reciprocidade social, o engajamento social, mas isso é feito com adultos, na maioria das vezes. Um outro ponto que já é muito bacana, né? Porque a gente tem que pensar que essa é a base. Querendo ou não, no desenvolvimento neurotípico, nós somos expostos mais a estímulos sociais de adultos. Um outro tópico que vem ganhando, assim, uma crescente discussão é a importância do rapport, né? Estou usando até um termo que não é tão analítico comportamental, mas acho que o pessoal já vai falando muito de rapport dentro da análise de comportamento, como o pessoal do Sandberg e o Partington, né? Então, o rapport, ele está relacionado à qualidade do relacionamento, relacionado é ótimo, né? Qualidade do relacionamento entre dois indivíduos. Então, hoje, é muito difícil você ver, e eu espero que continue sendo difícil, um profissional atendendo uma criança sem antes ele brincar com ela, sem antes ele seguir a motivação, sem antes ele interagir com essa criança de uma maneira produtiva, gostosa, né, divertida. E isso acontece porque, enquanto profissional, hoje a gente está ficando mais atento ao fato de que nós podemos manter alguns determinados comportamentos da criança, porque nós já viramos, por exemplo, um reforçador condicionado, né? Então, a criança está lá, ela está brincando comigo, porque ela quer ver meu sorriso, ela quer o meu aplauso, ela quer que eu cante uma música, né? É isso que aumenta o engajamento da criança naquelas atividades, por exemplo. E um outro tópico que eu acho super legal é que também na intervenção precoce, a gente já tem muita clareza da relevância do treinamento parental, né? Então, esse treinamento parental que enfatiza as habilidades de atenção compartilhada, rotinas para atenções compartilhadas, o gerenciamento de comportamentos em ambiente natural, né? Então, eu vejo isso muito forte dentro da intervenção precoce. Agora, um dado que eu ainda... Um dado não, na verdade, procedimentos que às vezes as pessoas ainda não discutem muito são os treinos mais estruturados de condicionamento respondente. Então, eu vou trazer isso, depois eu falei para a Malu que eu vou encaminhar alguns materiais. A gente tem hoje uma literatura forte mostrando que a gente pode tornar estímulos que antes não eram reforçadores, né, em estímulos reforçadores. Então, a gente pode tornar uma voz, né, isso é super comum quando a gente começa a atender criança pequenininha, e aí o pai fala, nossa, mas ela parece surda, eu chamo, ela não me olha, eu falo o nome dela, ela não me atende. E aí é porque essa voz não é um estímulo, não é reforçador para essa criança. Mas se a gente coloca lá a galinha pintadinha, a criança vira e sai correndo, né? Então, hoje a gente tem vários procedimentos mais estruturados para tornar vozes, para tornar faces, para tornar brinquedos, para tornar a proximidade do terapeuta, né, ou de qualquer outra pessoa para aquela criança, ou elogio reforçadores, né? E esses treinos, geralmente, eles acontecem de maneira estruturada. Não que a gente não faça isso de uma forma natural. Então, quando eu estou brincando com a criança e eu falo 1, 2, 3 e... Aí ela fala já, eu falo yes, muito bem! Eu faço costinha, né, a criança, né? Eu estou ali pareando a minha voz, a minha face, com aquela cosquinha que ele super gosta. Então, eu não sei o quanto que fica claro isso para a maioria das pessoas, então vou voltar rapidinho para explicar. Hoje a gente tem muitos procedimentos, e vocês vão me ver falando sobre isso, então eu vou só querer deixar bem claro que a gente utiliza os procedimentos de condicionamento, né, pavloviano, para tornar estímulos sociais
na verdade, para tornar eventos sociais, né? Porque nem chega a ser um estímulo porque não controla o comportamento, mas enfim, um estímulo neutro, ou seja, um estímulo que nem controla o meu comportamento, como um estímulo social, né? Relevante. Então, pensem, por exemplo, que eu apresento só o brinquedo para a criança e ela nem olha para o brinquedo e tudo mais. Mas eu começo a apresentar o brinquedo e aí eu posso dar uma rosquinha, um pedacinho bem pequeno de rosquinha. Né? Eu coloquei comida aqui, mas podia ser outra coisa. Como é um estímulo incondicional, eu vejo que esse pareamento ele é bem mais forte, né? É o que a literatura já mostra. Então, eu vou apresentando com muita frequência o brinquedo e um pedacinho de rosquinha. E o brinquedo, pedacinho de rosquinha. E o brinquedo, pedacinho de rosquinha, por exemplo. E aí, daqui a pouco, essa criança, né, a partir de pareamentos consecutivos, esse brinquedo começa a se tornar reforçador, assim como, por exemplo, não exatamente, né, não com o mesmo grau de controle, mas já com algum nível de valor reforçador, porque ele foi pareado com a rosquinha. Então, a mesma coisa pode acontecer com a face. Na hora que eu vou fazer alguma brincadeira com a criança, aí eu faço... E aí eu faço depois a cosquinha, ou jogo ele para cima. Ou então, lá brincando com a criança, ela tá de frente para mim, e aí na hora que ela faz o contato visual, eu jogo ela para cima, eu giro. Então, eu estou aqui condicionando, né, esse rosto como reforçador. Não sei se ficou tão claro, mas eu estou falando isso porque são procedimentos, são tecnologias comportamentais que eu realmente acredito que são relevantes, e eu vejo poucas pessoas falarem sobre isso na sua prática. Na verdade, assim, eu vejo muita gente falar cada vez mais sobre a importância do rapport, de se condicionar como reforçador, né? Então, você enquanto profissional, mas esses outros procedimentos de voz, de proximidade, de brinquedo, eu ainda não vejo muitos profissionais discutirem na sua prática profissional. E o que acontece, né, minha gente? O que a gente observa? A maioria das intervenções precoces, elas acontecem com adultos. Como eu havia comentado com vocês, já tem muita coisa legal, fiz um resumão ali das intervenções precoces que eu acho que são legais e que ajudam nos treinos de habilidades sociais iniciais. Mas um tópico que é muito importante é que a gente ainda nota que grande parte das intervenções com os nossos pequenos acontecem única e exclusivamente com adultos, ou com uma frequência, né, uma intensidade muito maior do que adultos. E aí, a gente tem aqui duas questões. A primeira é o seguinte: o Stoker e Bear, né, lá já na década de 70, eles disseram, gente, olha só, a gente percebe que crianças dentro do espectro, elas aprendem, né, nesse contexto às vezes estruturado, ou com uma pessoa específica, mas elas não emitem esse comportamento aprendido aqui em outros contextos para outras pessoas, com outros estímulos. Logo, a gente precisa se preocupar cada vez mais em desenvolver intervenções que promovam a generalização, né? E um tópico comentado pelos autores envolvia o fato da gente apresentar diferentes pessoas, né, durante o treino daquela criança, né, especificamente, daquela pessoa. E isso ajudaria na generalização, porque a gente tem que promover a generalização, a gente tem que planejar a generalização. E um outro tópico discutido pelos autores era o seguinte: nós precisamos incluir nesse treino da criança elementos do ambiente natural dela, né? E quem faz parte do ambiente natural de crianças? Outras crianças. Então, isso já foi o primeiro ponto lá que os Stokes e Bear falaram e que já nos fizeram atentar mais ainda para a participação dos pares na intervenção. Um outro ponto, né, que a gente tem clareza e volta naqueles dois tópicos que eu falei para vocês de orientação para estímulos sociais e para reforçadores sociais, a gente nota o quê, minha gente?
que algumas crianças, elas irão interagir socialmente com adultos. Isso é o que a gente vê com muita frequência, mas elas não socializam com seus pares. Né? E por quê? O Sandberg, eu acho fofinho, ele fala assim, pares podem ser aversivos por várias razões. Os pares, eles, por exemplo, né, são pequenininhos, vamos pensar, eles, ao invés de serem reforçadores, eles são punitivos no sentido de retirarem muitos reforçadores. Então, eu tô lá brincando, eu bebezinha, né? Brincando com aquele meu amiguinho que tem pé, aí eu vou lá e tiro o brinquedo dele, né? Eu, por exemplo, posso bater nele, ou então eu tenho respostas que são muito incontroláveis, isso deixa a criança com pé um pouco desconfortável, ou eu emito gritos e choros que para determinadas crianças pode ser super aversivo. Então, escutem isso, porque vamos voltar lá para aqueles 2 tópicos. Eu preciso, então, primeiro, né, focar nesse meu treino inicial com os pares, para quê? Vamos lá. Para que esse par, ele se torne reforçador, certo? Porque a gente tem um histórico, na verdade, muito mais de punição do que reforçamento social com o par, né? Principalmente quando eles são menores. Então, eu tenho que tornar esse par reforçador. Eu tenho que gostar de estar com aquele meu amiguinho. Eu tenho que achar legal estar perto dele. Eu tenho que estar feliz quando ele chega, né? Então, a gente precisa arranjar contingências para favorecer o valor reforçador desse coleguinha. Um outro ponto lembra da questão da generalização. Eu treino com adultos, mas eu acabo não treinando com crianças, eu acabo não treinando com pares. E a gente sabe que tem a dificuldade da generalização de estímulos para várias pessoas, né, dentro do espectro. Então, por mais que o treino com adulto e com múltiplos adultos já ajude, possa favorecer, né, esse engajamento, essa motivação social, não necessariamente é o suficiente para que esse meu aluninho com TEA, ele passe a se orientar para os estímulos sociais do coleguinha, né? Então, a gente vê, e claro que tem outras variáveis, mas aquela minha criancinha que não imita o coleguinha na hora de educação física, que não corre junto com ele quando ele começa a correr, né? Que não faz contato visual com o colega. Pelo contrário, na hora que a gente está fazendo algum treino, olha, o fulaninho chegou, dá um oi pro fulano. E aí ele só levanta a mão, mas não está fazendo contato visual com o colega. Ou então o colega chama, e eu vejo isso com muita frequência, né? Eu estou aqui, o colega está aqui, meu aluninho com TEA está aqui, e aí o coleguinha fala, oi fulano, tudo bem? E aí o fulaninho sabe responder tudo bem, mas ele não responde. Ele não comenta nem tudo bem. Mas se eu falar, você pode falar com ele, seu coleguinha tá te chamando. Aí talvez ele vire e fale, oi, tudo bem, né? Alguma coisa assim. E isso é muito comum, pelo menos é o que eu observo, eu não sei qual que é a prática de vocês, né? Então, eles respondem para alguns estímulos sociais já apresentados pelos adultos, mas não para as crianças, certo? Então, a gente precisa focar nessas duas grandes áreas, porque elas são requisitos para ganhar novas habilidades, para ganhar novo controle de estímulo, né, nessa relação social. E é muito interessante, eu já vejo isso mudar significativamente, mas esse aqui é um livro muito bacana, né, do Leaf, que fala só sobre habilidades sociais dentro do espectro. Eu ia pegar aqui para vocês, mas está servindo de apoio para a Luizinha aqui. E ele fala assim, olha, é interessante, porque a gente vê a necessidade do treino de habilidades sociais, isso está super forte para todo mundo, mas a gente ainda encontra muita resistência de pais e profissionais em priorizar as habilidades sociais como parte de um currículo abrangente para indivíduos com TEA. E ele traz diferentes justificativas do porquê que isso aconteceria, né? Algumas pessoas falam, então, pessoas com TEA não gostam de socializar, então não faz sentido a gente treinar isso, né, ou essas habilidades, porque a gente estaria indo de encontro com
com a essência deles. Ou então, a gente percebe que alguns profissionais acham que é mais relevante o menininho aprender a escrever. Ele tem, eu não estou falando que isso é importante, ok, gente? Estou falando que isso também é importante, mas que acaba tendo um peso na balança um pouco diferente. Então, o que a gente percebe? Tem lá o treino da habilidade social, perdão, da habilidade acadêmica, da habilidade verbal, né, do treino grafomotor, mas não tem o treino de habilidade social. Um outro tópico que eles comentam é assim: o treino de habilidade social, às vezes, ele pode ser um pouco mais complexo, né? É difícil a gente fazer, por exemplo, análise de tarefas de uma habilidade social, porque muitas das vezes o comportamento social, ele não envolve uma resposta específica, ele envolve uma cadeia de resposta. Mas, enfim, né? Eles fazem uma discussão do porquê que ainda os treinos de habilidades sociais ainda tem muita, são muito, como é que eu vou dizer? Eles são menosprezados. É porque eu acho que as pessoas hoje cada vez mais entendem que precisam fazer, mas não sistematizam o treino, fazem de qualquer forma, né? Não é tão estruturado como o treino de outras habilidades, por exemplo. Certo. Não é o meu foco principal, tá bom? Mas eu vou comentar aqui, porque tem muita coisa legal para a gente conversar ainda. A definição de habilidades sociais dentro da literatura, ela é muito controversa, certo? Mas grande parte dos autores, eles discutem que as habilidades sociais, elas podem ser definidas como comportamentos específicos que resultam em interações sociais positivas. Elas envolvem comportamentos verbais e não verbais, né? Eu diria gestuais aqui, dentro de uma abordagem anticomportamental, necessárias para uma comunicação interpessoal efetiva. Eu não vou discutir muito sobre essa parte teórica, mas eu acho que o que tem ainda a ser agregado pelos Delprete, que são maravilhosos, né? Eu acho que as nossas referências aqui no Brasil, as habilidades sociais, elas envolvem um construto descritivo, de comportamentos que eles são valorizados em uma determinada cultura, com alta probabilidade de resultados favoráveis para o indivíduo, para o seu grupo e para a comunidade, e que podem contribuir para um desempenho socialmente competente em tarefas sociais. Tem uma discussão do que seria habilidade social, o que seria desempenho social, e o que seria competência social. Mas só resumindo, a diferença maior entre a habilidade social e a competência social é que a competência social, ela já incluiria um valor de resultado, no sentido assim, nossa, esse comportamento que você emitiu dentro desse contexto, ele produziu as consequências que você esperava e tem efeitos positivos para você, para o seu grupo, a curto e a longo prazo, né? Por exemplo. E aí, gente, quando a gente está falando de intervenção em habilidades sociais, tudo aquilo que a gente discute nas outras habilidades também, elas precisam ocorrer. Então, eu preciso fazer uma avaliação dessas habilidades, eu tenho que criar um planejamento de intervenção, eu tenho que estabelecer quais são as habilidades que eu quero treinar, eu tenho que pensar nessa intervenção, eu tenho que fazê-la, né, utilizando práticas baseadas em evidências, e eu tenho que ter uma análise dos meus resultados, né, para ver se o que eu estou fazendo está indo na direção adequada, se está trazendo os benefícios, né, e os resultados que eu gostaria que trouxessem. E aí, para a gente falar um pouquinho disso, o que eu queria comentar, né? Isso, as pessoas me perguntam muito, e aí quando eu falo de avaliação, é interessante, porque geralmente o primeiro ponto assim, de questionamento é: qual avaliação você acha que eu tenho que usar? E aí eu vou contar uma coisa para vocês. As avaliações estruturadas, que eu vou falar já já, elas são um norte importante, eu acho que elas são inspirações importantes. Mas a gente tem que sempre enfatizar a nossa avaliação funcional, certo? E aí, nessa minha avaliação funcional, eu vou ver o quê? Eu vou ver meus déficits comportamentais, né? No caso, sociais. Então, o que essa criança faz pouco,
ou ela não faz? Eu coloquei aqui o exemplo. Maria não mantém contato visual sustentada por mais do que 5 segundos. Ela não responde pergunta dos amigos sem ajuda ou dica de um adulto, certo? Então, esse é um déficit comportamental. Eu também tenho excessos comportamentais que vão dificultar a aquisição de algumas habilidades ou até mesmo o desempenho, a fluência daquelas habilidades, tá? Eu vou ver, então, quais são os comportamentos nesses excessos comportamentais que a criança emite várias vezes ou com uma intensidade que atrapalha. Então, João fala sobre o mesmo assunto de preferência por mais de 1 hora, mesmo que os outros tentem variar a temática da conversa, né? Então, isso é uma dificuldade desse meu cliente, é um excesso comportamental. E o terceiro tópico é quais são os comportamentos adequados que aquele meu cliente já possui, ou seja, quais são as minhas reservas comportamentais, tá? Baseado nisso, eu começo a construir o meu plano de intervenção. Agora, eu queria só comentar um tópico, né, dizendo que a avaliação em habilidades sociais, geralmente ela é multimodal. Em que sentido? Eu faço observação direta do comportamento da criança. Às vezes, tem alguns comportamentos que eu não vou conseguir observar diretamente, né? Então, quando ela está lá com os amiguinhos no aniversário, né? Às vezes, pode ser um pouco mais difícil, enquanto terapeuta, para eu estar nesses momentos. Se bem que eu sou a terapeuta que gosta de fazer isso, adoro festa e adoro essas atividades extras das crianças, natação, balé, super me divirto, mas a ideia eu posso observar esse comportamento diretamente, eu posso fazer perguntas, tem algum questionário, né, que o adulto responda sobre o desempenho dessa criança. Eu pergunto para o pai, mas eu pergunto também para o professor, eu posso perguntar para os amiguinhos, eu adoro fazer pergunta para os amiguinhos sobre o comportamento social do meu cliente, tá? Então, ele geralmente é multimodal, mas a gente dá prioridade para as avaliações que envolvem observação direta. Eu trouxe aqui algumas avaliações, né, que podem ser utilizadas em idades menores, né, com crianças menores, como o checklist do Denver, o ViVMAP, o PEAK, o ACE, o ABLES, o Portage. E tem um Work in Progress, que ele é um livro super legal, muito bacana. E, de forma geral, quando a gente está falando de intervenção precoce, eu prefiro essas avaliações que trabalham com várias habilidades. Porque quando a gente começa a pegar os protocolos que a gente tem hoje na literatura para treino e para avaliação específica de habilidades sociais, eu noto que ele não abrange tanto comportamentos mais precoces, né? Agora vai sair o livro do Jasper, vamos ver, acho que vai ser super legal. Tá manualizado agora, né? O pessoal da Casari lá já está organizando nesse sentido. Porque eu percebo como o Social Serve, o Social Skill Solution, eles já trabalham habilidades que a gente não vê tanto muito precocemente, são habilidades um pouquinho mais avançadas, né? Então, essas são, mas tem muita coisa que dá para usar, né? E a gente tem menininhos com autismo com nível de suporte 1, então dá para já usar, só que de forma geral, eu acho que essas avaliações mais gerais, elas ajudam bastante no início da intervenção precoce. Ok, eu já comentei, né? Mas mesmo em crianças com autismo, déficits sociais podem se manifestar de muitas maneiras diferentes e com grande sutileza. E aí, às vezes, gente, esses protocolos, eles não vão ser suficientes. E a nossa avaliação funcional, o nosso olhar técnico, né? Nossa história ali dentro da nossa profissão, dentro do que a gente conhece de desenvolvimento infantil, por exemplo, e de análise do comportamento, vai ser super importante para eu compreender o que é necessário para a intervenção daquela criança.
Opa! No meu planejamento, vocês sabem que eu vim para cá sem água, vocês acreditam? Aí o ar-condicionado está se ressecando um pouquinho. Vai lá buscar, André. Não, tá tudo bem. Não, a gente espera, é bom que a gente fica aqui pensando nas perguntas, não fica com você. Não. Nós vamos fazer, eu vou te fazer perguntas muito difíceis, é bom você estar hidratado. É verdade, né? Eu vou só pedir aqui, me desculpe. Não tem problema, tudo tranquilo. Home office é tudo assim mesmo. É isso mesmo. Se você tivesse aqui, a gente teria, né, providenciar água para você, mas enviar água mineral aí para o Pará ia ficar um pouco caro. Então, assim, mas eu já pedi aqui. Já vai chegar. Não se preocupem. Então, gente, no nosso planejamento, né, eu estou falando enquanto profissional, o que é muito relevante que a gente tenha clareza? Quais são os comportamentos que eu quero ensinar? Quais são os objetivos a curto prazo? O que eu quero com esses objetivos a curto prazo alcançar a longo prazo, né? E algo que é muito importante a gente fazer é a descrição precisa desses comportamentos, o que nem sempre é fácil. Por exemplo, quando eu estou lá, né, eu vou lá na escola e eu pergunto, como é que tá o fulaninho, como é que ele tá com os amigos? E aí a professora diz, ele está interagindo super bem com os amigos. Mas o que é interagir super bem, né? Não me diz muita coisa. Então, a gente precisa, no nosso plano, fazer uma descrição bem objetiva. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né? Uma descrição vaga. Ele tem que falar com as pessoas. Mas o que significa falar com as pessoas? Pode significar que eu queira agora que ele passe... Eu vou pegar a minha água, só um segundinho. Obrigada. Vai lá com tranquilidade. Ótimo. Então, eu quero que ele diga oi quando o colega o cumprimenta. Eu gostaria que ele respondesse pergunta dos amigos. Eu gostaria que ele fizesse pergunta para os amigos. Eu gostaria que ele imitasse sem suporte, né? Ou seja, espontaneamente o colega durante uma determinada atividade. Então, eu preciso ter uma descrição bem objetiva do que eu quero ensinar. E aí, como eu comentei com vocês, muitas vezes, quando eu estou falando de habilidades sociais, eu, na verdade, estou discutindo sobre uma cadeia de comportamentos. Então, pensem, por exemplo, em se pedir para brincar com um colega, né? Assim, tem muitos comportamentos envolvidos, eu tenho que me direcionar até o colega, eu tenho que fazer contato visual com o colega, eu tenho que perguntar alguma coisa, tipo, eu posso brincar, né? Então, eu tenho uma cadeia de comportamentos que precisam ser aferidos, né? Então, isso é muito importante. A gente quebra essa grande habilidade, né, em comportamentos menores, em passos menores, para a gente ter mais clareza do que a gente quer ensinar. Até porque, às vezes, tem uma falha ali no repertório, de falar, por que ele não está fazendo isso? Né? Porque a gente não está tão atento a um comportamento dessa cadeia. E aí, um outro tópico que a gente pode já incluir no planejamento é quais são as minhas estratégias que eu vou utilizar para ensinar esse comportamento? Eu vou utilizar qual tipo de prompt, né? Ou então, qual tipo de hierarquia específica? List to most, most to list. Eu vou usar modelação, eu vou usar vídeo modelação para essa criança. Eu vou utilizar, por exemplo, procedimentos específicos, né? Técnicas naturalísticas. Então, o que eu vou estabelecer como estratégia para ensinar esse comportamento? Então, a gente precisa ter isso no nosso planejamento. E aí, de maneira geral, no meu planejamento, eu sempre vou avaliar requisitos, né? Requisitos básicos de repertório. E para que eu consiga fazer isso, gente, eu preciso ter noção de desenvolvimento infantil. Eu confesso que essa é uma área que, para os analistas do comportamento, ainda, eu diria, eu acho que já melhorou, né? Mas
que eu acho que ainda precisa ser estudada mais, mas acho que isso é muito relevante. Você tem que ter noção de desenvolvimento infantil, o que é esperado para aquela faixa etária, né? A gente tem que ter noção ali dos behavior cuspes, ou seja, aqueles comportamentos, né, que te permitem ganhar novos repertórios, como imitação. Uma vez que eu aprendo imitando o colega, eu não preciso de treinamento tão direto, e isso favorece o ganho de novas habilidades de uma maneira muito mais rápida. Então, ter noção desses behavior cuspes. Eu tenho que também pensar muito quando eu determino a habilidade que eu quero ensinar, qual que é o impacto, sabe, que vai ter dessa habilidade na vida da minha criança, na vida da família dessa criança. Então, esses são alguns tópicos, já tem outros que eu poderia comentar, mas que são relevantes para a gente ter clareza de quais são os objetivos para ensinar para aquela criança específica. Eu coloquei aqui, eu acho que não sei o quanto que dá para vocês enxergarem agora, que eu percebi que não ficou muito bom. Então, a gente muito na análise do comportamento tende a fazer descrições bem precisas, né? Do meu objetivo, do meu procedimento. Isso facilita eu saber o que está, qual é a etapa que não está muito legal, o que eu estou fazendo que pode estar dando errado, ok? Então, muito frequentemente, a gente tem esses programas de ensino com detalhamento de como vai acontecer o meu procedimento. E aí, um outro tópico que eu queria deixar muito claro, né? Então, eu falei várias coisas, só para a gente ir respirando e pensando em algumas questões que podem ficar aberto depois de tanta coisa que eu já comentei. Quando eu estou pensando nesse treino precoce, gente, obviamente que a manutenção do treino verbal é imprescindível. O comportamento de imitar, o repertório de brincar é extremamente necessário. Eu ensinar comportamento de grupo para essa criança, né? Eu enfatizar a aprendizagem observacional. Então, eu mantenho meus treinos. E aí, algo que para mim também é muito forte é a habilidade social, ela está muito relacionada com outras habilidades, né? Comportamento verbal, como é que eu vou lá com 7, 8 anos brincar com uma criança se o meu repertório verbal, né, ele é super limitado e aí eu não consigo sustentar uma conversa, eu não consigo explicar para meus amiguinhos como eles deveriam brincar, e aí isso, de alguma forma, mexe comigo e eu falo, ops, prefiro não brincar, porque eu não tenho repertório, eu não consigo dar conta dessa brincadeira que os meus amigos estão fazendo, né? Um outro comportamento um outro repertório, né, um grande repertório que eu noto que é imprescindível, o treino de habilidades sociais ser mais exitoso, é o repertório treinar melhor, treinar melhor o repertório de brincar. Então, o que liga as crianças é a brincadeira, né, gente? Então, eles precisam saber brincar. Seja uma brincadeira mais paralela, mais sociodramática, vai depender muito, enfim, do meu objetivo, da fase de desenvolvimento, mas esses repertórios, eles precisam continuar sendo treinados concomitantemente ao treino social, certo? E algo que para mim é muito forte só é que, assim, o que acontece de maneira geral, tá? É que há uma quantidade de horas para intervenção com adultos, né, com treinos mais diretos, que não é equilibrada com o treino com pares. Obviamente que, a depender da criança e dos meus objetivos traçados, eu vou fazer essa divisão de uma maneira, às vezes, desproporcional, por uma questão específica, né? Se eu tenho uma criança, por exemplo, com uma emissão de comportamentos heteroagressivos super altos, então a gente tem que ter um cuidado com os treinos envolvendo outras crianças. Então, assim, eu só queria muito enfatizar aqui,
a gente precisa ter um currículo abrangente, envolvendo diferentes áreas, mas o treino de habilidade social, ele não pode ser deixado de lado. Ele não pode deixar de ser sistematizado, estruturado, registrado, porque isso acaba acontecendo muito. Uma das minhas experiências, por exemplo, quando eu organizo o treino da AT da escola, e aí eu coloco lá os treinos verbais que ela tem que fazer na escola, os treinos acadêmicos que precisam acontecer e os treinos sociais, e comumente os treinos sociais, tipo, ficam para segundo plano. Ai, eu não consegui fazer, ai, não deu tempo de fazer esse. E aí a gente não entende por quê a gente está cheio de menininhos, né, e menininhas com vários repertórios, mas que não utilizam isso, né, para interagir com seus amigos, para fortalecer a amizade, para criar vínculos. Porque quando eu estou treinando lá a imitação, eu não estou treinando imitar por imitar, né? Eu estou pensando em repertórios mais complexos a longo prazo, tá bom? Então, eu estou aqui enfatizando muito isso porque, na minha prática, é o que eu noto. A gente acaba não dando tanta ênfase para o treino com crianças, a gente não estrutura isso tão bem e a gente não registra isso da maneira mais apropriada, o que acaba dificultando muito a gente ter clareza do que está sendo feito de eficiente ou não no treinamento daquele meu mocinho, daquela minha princesa. Certo? Então, depois da avaliação, a gente tem um planejamento, eu estou aqui sob controle do tempo também. E aí, por fim, a gente chega na intervenção. Eu diria para vocês que grande parte da intervenção em habilidades sociais que a gente tem, né, elas têm fundamentação nos princípios da análise do comportamento. Então, saiba bastante de análise do comportamento se você quer fazer treino de habilidades sociais. Eu não vou poder falar sobre os procedimentos de ensino, né, porque a gente não vai ter tempo para isso, mas eu trouxe aqui alguns, né, modelagem, modelação, script fade, o suporte visual, né, tem os power cards, tem as rotinas visuais, que são super legais para trabalhar a interação social. O professor Rigby trabalha e estuda bastante isso, as histórias sociais da Carol Gray, automonitoramento, que eu acho muito, muito relevante, né, as crianças acabam não conseguindo se automonitorar, ficam dependendo muito de alguém dizendo para elas o que elas precisam fazer, e isso é um problema na interação social. Algumas estratégias de ensino naturalístico, o ensino por pares, o peer mediated, que eu amo de paixão, né, gosto muito. Tem o ensino também de respostas pivotais lá do pessoal do Kogel, né? Então, esses são alguns procedimentos, infelizmente eu não vou conseguir falar sobre cada um deles. Mas eu gostaria já de deixar aqui para vocês estudarem mais, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre eles. E aí, minha gente, olha o que acontece. Nossa, faltou aqui uma referência do treino parental. O que a gente já tem de pesquisa mostrando sobre a efetividade da intervenção social? Primeiro, de preferência, ela tem que acontecer no ambiente natural da criança, o que faz muito sentido, né? Se eu estou lá naquele meu treino no ambiente natural, eu vou ter muito mais oportunidades de treino, a generalização, ela é mais facilitada. Então, treino em ambiente natural é super legal, né? Em escola, por exemplo, sensacional. Em casa, com o irmãozinho, isso é super interessante. Esse treino, ele precisa acontecer com frequência, ele precisa ser precoce, a gente já tem dados falando sobre isso, tem que seguir a motivação do cliente. Gente, tem muita pesquisa legal, principalmente do pessoal do Kogel, que eles fazem, assim, alguns playdates, né, faz alguns encontros entre as pessoas, e eles investigam se eu utilizar uma temática que a criança gosta, né, que as crianças gostam, se isso facilitaria
a interação. E adivinhe, sim. Quando eu começo a colocar muitas atividades que não são interesse da criança, né, junto com aquela situação social que às vezes não é a mais reforçadora, eu vou ter menor responsividade. Muito bacana as pesquisas nesse sentido. Eu também já tenho lá muito bem documentado, né, que a mediação por pares, ela é um procedimento padrão ouro. Então, você incluir pares, principalmente neurotípicos, né, de forma geral, na intervenção da pessoa com TEA, traz benefícios bem significativos. E a gente, eu vou falar um pouquinho mais lá para frente, mas a gente tem, às vezes, o treinamento com outra pessoa, com outra criança neurotípica, mas eu posso ter com um grupo inteiro, tá? E um outro tópico que é relevante, me desculpem aqui, porque que não sei porque não veio a referência, mas a gente tem que incluir o treino parental nessas intervenções sociais. Vamos lá. Se aquela criança, ela vai para o parquinho no final de semana, hoje nem está acontecendo isso por conta da pandemia, né? Mas ela vai para um parquinho externo no final de semana, quem está ali mediando? Quem é que tem que saber qual é o tipo de ajuda que ele tem que dar, né? Ou qual que é o suporte que ele tem que dar para o outro coleguinha? Qual que é a motivação que ele tem que criar naquela criança, né, para brincar com o seu pai? É o pai, né? É a mãe, é o cuidador como um todo. Então, a gente precisa investir nos pais para eles saberem fazer essa mediação adequada nos contextos naturais dessa criança. E aí, em qual formato a gente vai fazer esse treino, Andréia? Nós temos algumas possibilidades. Eu posso, por exemplo, fazer um treinamento, né, de pares como mediadores, que é a mediação por par. E aí eu tenho uma criança, outra criança, que é treinada, de fato, ela é treinada para evocar determinados comportamentos, dar ajuda para aquele meu clientinho com TEA para executar determinada tarefa, ou então ele é treinado para reforçar comportamentos socialmente apropriados do meu cliente, ou ainda mais, ele é treinado a tudo isso, a iniciar a interação, a dar suporte e a reforçar o comportamento adequado do meu cliente. Eu adoro, de verdade, a mediação por par. Acho super importante e vejo isso como sendo um dos nossos maiores recursos, principalmente dentro da escola, tá? Tem também como é que eu vou dizer? Uma variação da mediação por pares, né? Que é eu treinar o grupo inteiro. Então, ao invés de treinar uma ou duas coleguinhas, eu faço um arranjo de contingência ali de grupo, no qual o meu clientinho, ele reforça o comportamento dos colegas, os colegas reforçam o comportamento dele, ele funciona, né, como evocador de determinados comportamentos do colega, o colega funciona como evocador do comportamento dele. A Deborah Camps é a pessoa que mais estuda esse modelo de intervenção. Muito bacana também, gente. Cada um deles, obviamente, sempre vai ter vantagens e desvantagens. Tem o Group Structure, que eu também sou bem apaixonada, é o modelo que a Link segue. Como que acontece o Group Structure, né? Aqui na Link eu vou dar já até um exemplo, uma ilustração. Nós temos as crianças sendo atendidas em grupo, não é um grupo vivencial, não é um grupo de habilidades sociais. As crianças, elas estão lá recebendo atendimento, por exemplo, por 3 horas, como acontece aqui na Link, e em alguns momentos ela está com o professor lá, direto com o adulto, e em outros momentos, claro que já dependendo do meu objetivo, ela está com um par. Então, aqui, se vocês olharem essa imagenzinha, é lá na Link. É o momento da rodinha. Então, essas crianças já fizeram seus treinos individuais, em alguns momentos, mas elas já lancharam juntas. E aí, depois, elas foram em filazinha, né, lá para o parquinho. E aí, nesse parquinho, elas sentaram uma do lado da outra, já cantaram musiquinhas juntas, fizeram várias atividades dentro dessa rodinha que envolvia o colega, cantaram
cantaram musiquinhas desse colega, perguntaram, nossa, qual foi o colega que veio hoje? Qual foi o colega que não veio hoje? Vocês estão vendo aí, são bebês, né? Essa coisa fofa bem aqui é o meu filho, é o Pedroca. Então, o Group Instruction te dá muito essa possibilidade, né, de você ter várias oportunidades no dia para treinar habilidades sociais, habilidades de interação social. E a gente tem também os grupos vivenciais, que são os grupos de habilidades sociais. Geralmente, é sugerido que, por exemplo, nesses grupos, a gente tenha alguma criança neurotípica, nem sempre a gente consegue, mas, de maneira geral, é o indicado, né, que a gente tenha uma criança neurotípica para dar modelos adequados, mas, na minha experiência, de forma geral, a gente tem realmente várias pessoas, né, vários menininhos, garotinhos com TEA. A gente organiza isso de diferentes maneiras, o tempo com o qual, assim como o Group Instruction, vai durar aquele treininho social, vai variar de acordo com meus objetivos. Tá bom? Mas os grupos vivenciais, que são os grupos de habilidades sociais, estão discutindo e estão crescendo bastante hoje no Brasil, né? Eles são super legais, mas eles precisam ser feitos de uma maneira adequada, de novo, sistematizada, né? Com registro, para que, de fato, ele funcione como ele foi pensado. E aí, sobre os modelos de ensino para treino de pares, né, com os pares. O treino em ambiente natural, utilizando técnicas naturalistas, é legal? Sim, super legal, tá? Acho mega relevante. O que eu vou dizer para vocês, na verdade, na minha experiência, geralmente os meus menininhos lá com repertório muito iniciais, eu vou fazendo uma mesclagem bem e utilizo, sim, treinos estruturados. E aí, imaginem, por exemplo, se eu e mais 2 menininhos, a gente está fazendo um treino sobre conversar sobre um tópico, por exemplo. Ou ele tem que dar continuidade nessa conversa. E aí eu falo, a gente vai falar sobre qual assunto? Eu vou pegar uma cartinha aqui. Nós vamos falar sobre sorvete. E aí eu pergunto, Pedro, você gosta de tomar sorvete? Aí o Pedro diz, sim, eu gosto muito. E aí o Pedro vai perguntar para o José, você gosta de tomar sorvete? Eu não gosto muito. Né? Então, esse é um treino estruturado, é um procedimento análogo. E aí, o que eu só queria destacar é que, às vezes, a gente fala de uma maneira um pouco preconceituosa com esses treinos de DTT. E, na verdade, hoje, o treino por tentativas discretas, ele mudou muito, né? Mudou muito mesmo. A gente segue a motivação das crianças durante o treino, a gente faz tentativas embutidas, né? A gente alterna os programinhas, alterna as tentativas, mas a gente sabe que, sim, tem algumas limitações. Contudo, enquanto analista do comportamento, eu não vou dizer que só um modelo é melhor do que o outro. Eu mesclarei e eu sempre olharei quais são os objetivos para o meu cliente e vou pensar, ok, para esse objetivo, talvez eu precise mais treino estruturado e depois eu sigo para em ambiente natural. E às vezes não. Vou dar só mais um exemplo para vocês. Às vezes, quando a gente quer ensinar, né, um brinquedinho, como que aquela criança brinca com determinado item, eu faço isso muitas vezes de uma maneira mais estruturada. E aí depois essa criança está brincando bem legal já comigo e tal, e eu falo, opa, aquele amiguinho também já está brincando muito bem, e é um dos dois para brincarem, tá vendo? E assim a gente segue, tentando mesclar os procedimentos de ensino, visando o que é melhor para o meu cliente. Eu queria fazer essa parte final aqui, porque quando a gente está fazendo treino de habilidades sociais, as pessoas, elas acham muito que esse treino é para o menininho que já está falando, né, para aquele menininho que já interage super bem. E não necessariamente, lembra que a gente está conversando aqui, precisa ser precoce, né? E muitas vezes, quando a gente vai iniciar esse treino, os repertórios ainda são realmente mais empobrecidos. Então, o que eu sugeriria para vocês, não necessariamente nessa ordem, mas o que a gente pode fazer já
com os menininhos, né? Os nossos pequenos babies, de treino, de habilidade social. Os treinos estruturados de condicionamento funcionam, né? Isso é bem já documentado, mas eu confesso a vocês que treinos de condicionamento com outras crianças, quase zero, né? A gente tem alguns treinos com ensino incidental e tudo mais de menininhos bem pequenos, mas esses de condicionamento eu ainda não conheço nenhum. Quem tiver, né, pode me apresentar, que eu vou ficar feliz de ler. Então, os treinos de mando, o que a gente quer, né, nesse início? Tornar o meu coleguinha um reforçador condicionado. Então, é muito comum a gente lá na Link fazer algo que eu acho muito fofinho, que assim, a gente vai estruturando, né, do dia, de repente, e aí nesse caso não é banda, mas aqui me lembrei agora, de repente chega uma criancinha, né, então a Maria, ela gosta muito de brincar de pole, e aí com esse meu clientinho, né, que é o José, eu vou fazer um treino de segmento de instrução com deslocamento. Falo, então, José, você pode entregar isso aqui, por exemplo, para a Maria? E aí o José vai lá e entrega. Toma, Maria. Né? E ele está fazendo o quê? Reforçamento não contingente. Ele está só entregando reforçador. O José aparece toda vez que o José entra na minha sala e traz alguma coisinha que eu gosto. Né? Isso é super legal. É que eu não coloquei aqui e lembrei agora de falar. Mas o outro treino, já que tem uma resposta, né, mais ativa aí do nosso clientinho, é ele pedir. Então, tem algo que ele tem muito interesse e ele fica fazendo mandos para o colega. E aí, o que esse colega está fazendo? Ele está mediando o reforçador. E nessa hora que ele está mediando reforçadores, a gente pressupõe que ele está fazendo condicionamentos dele com da presença dele com esses reforçadores. É muito legal também, gente, nós fazermos atividades preferidas com pares. Eles não precisam necessariamente estarem juntos, mas assim, nossa, toda vez que eu tô cantando essas músicas super legal, o meu amiguinho tá aqui do meu lado. Toda vez que eu tô comendo a minha comidinha, que eu adoro, o meu amiguinho tá aqui do lado. Todas as vezes que a gente está no pula-pula, que eu adoro, o meu amiguinho está aqui do lado. Então, eu faço várias atividades preferidas com o par do meu lado, certo? E aí, um outro tópico, né, uma outra intervenção que a gente já vai começando a fazer de uma maneira muito sutil, é esse prompt. Então, o amiguinho está entrando e fala, olha, o Pedro está ali, vamos dar oi pro Pedro? E eles fazem um toque aqui, né? Ele já está fazendo contato visual. Então, eu já começo a dar algum tipo de direcionamento para a resposta do meu clientinho em relação àquela outra criança. E aí, essa criança vai começar, né, a apresentar já um olhar diferenciado para esse colega. Ela já vai gostar mais de brincar com esse colega. Daí, a gente começa a investir mais em interações específicas com os pares e controle de estímulo sobre o comportamento de outra criança. O que é isso? Eu começo, por exemplo, a fazer treinos de imitação. Então, tem um controle de estímulo. O colega está lá, eu estou fazendo igual, e a gente está fazendo cabeça, ombro, joelho, pé, né? A gente está cantando a música do Baby Shark, e aí o outro vai variar, agora não é mais a Mommy Shark, é o Dad, e aí eu vou fazer junto com o meu outro amiguinho, né? Estou mudando o controle de estímulos desse meu par, né? E eu faço com que o meu cliente comece a responder para essas mudanças de interação. É mais ou menos assim, proposta pelo par. E aí, por fim, gente, né? Não é bem por fim, mas uma última sugestão é, vamos lá, essas habilidades estão aí crescendo de uma maneira super legal. O que eu posso começar a fazer? Treinar a iniciação. Eu ensino o meu clientinho a iniciar a interação com o colega. E aí, de forma geral, as interações não vocais, na verdade, não verbais vocais, elas são mais fáceis para as crianças.
E é muito comum, né? Você entra, por exemplo, num canalzinho, e aí então todas as crianças estão correndo de um lado para o outro. E aí tá todo mundo só correndo, mas a gente está fazendo o que todo mundo está fazendo. Então, isso é super legal para eles. Então, nesse momento, eu já começo a fazer atividades que já envolvem essa iniciação. Então, eu vou jogar algum item para o meu colega, eu vou segurar o item. Lá na Link a gente gosta muito, a gente tem os carrinhos lá, e aí um colega vai puxando o outro, depois eles alternam, né? Eu vou fazer algum treininho de montar um bloco, e aí o colega faz, eu faço, o colega faz, eu faço. Eu posso até dizer minha vez, sua vez, se essa criança já é verbal vocal. Mas a ideia são essas iniciações. Né? Eu já sigo o meu colega, mas agora eu já também inicio essa interação com ele. Eu já estou passando do tempo, né? Me desculpem. Eu vou passar essa parte que eu queria falar sobre alguns treininhos que ajudam esses repertórios. Eu adoro falar dessas brincadeirinhas, mas não vai dar tempo, eu acho. Então, tem muito treino inicial, né? Que são só ideias de brincadeiras mesmo, mas eu vou deixar aqui depois para vocês verem. Um ponto que é relevantíssimo, gente, é nós fazermos o registro dos programas. Eu tenho que ter clareza, acho que vocês conseguem ver aí, né? O registro do que eu vou me propor a ensinar. E aí, obviamente, que eu quantifico isso, né? Tem alguns treinos que são mais fáceis de ter uma mensuração bem direta, né? Trouxe alguns exemplos para vocês. Aqui vai fazer, ela vai combinar para brincar, ela vai escolher a cor da espada, ela vai colocar, ela vai dizer, eu vou colocar, né? Quando for a minha vez, vou colocar a espada tal. Então, eu tenho aqui aquela análise de tarefas que eu falei para vocês. Isso aqui é de um clientinho da Link. Esse aqui é um outro modelo de registro. Então, como eu havia comentado, só para a gente trocar umas figurinhas aqui, eu tenho, por exemplo, crianças que já estão em grupo de habilidades sociais por 1h30. Outras que estão 1 hora, outras que estão meia hora. E tem crianças que eu faço treininhos bem curtinhos, né? O Group Instruction, ele me permite isso. E nos treinos de intervenção precoce, eu sugiro fortemente que aconteça dessa maneira. As crianças neurotípicas, elas não se mantêm interagindo por tanto tempo com seus pares. Então, a gente vai meio que estabelecendo várias brincadeiras, a gente troca, e aí vocês estão vendo aqui estação 1, estação 2, né? Então, tem aqui... Ai, meu Deus, sei o nome da criança. Tudo bem, vocês não estão vendo isso. Mas o que acontece é que a gente vai fazendo uma modificação das brincadeiras. Então, essa criança está com esse fulaninho brincando disso, agora ele vai passar para outra estação e brincar de outras brincadeiras, e ele vai brincar de outras brincadeiras. Tipo, aqui tem a estação social, a brincadeira imaginária, trocas verbais, aí depois ele vai para a rodinha, e a gente vai deixando bem claro qual que seriam os objetivos em cada uma dessas estações sociais. E nesse modelo, por exemplo, só para eu falar um pouquinho para vocês de como que funciona lá conosco, a gente realmente enfatiza muitas vezes os treininhos mais estruturados, né? Então, a gente faz uma mesclagem bem legal com o coleguinha, fazendo treino estruturado, fazendo treinos menos estruturados. Esse aqui é um registro de grupo lá da Link, né? Você já viu ver que é diferentão mesmo. Aqui são as siglas das crianças e a gente trabalha com um modelo de registro que funciona mais numa escala Likert, né? Porque as habilidades às vezes vão ficando muito difíceis para a gente conseguir medir cada uma especificamente. O que muitas vezes a gente faz lá na Link é uma linha de base e a gente tem uma medida bem clara do repertório, né, daquela criança. Os treinos, a gente faz algo muito parecido com a escala Likert, do tipo, se precisou de pouca ajuda, muito ajuda, e a gente tenta objetivar o que é se muita ajuda, pouca ajuda, né? Coloca aqui, registra, e aí, para ter uma clareza maior do desempenho, a gente faz um pós-teste, né? Então, a gente tem a linha de base daquela criança e depois a gente faz pós-teste com algumas atividades.
Ufa, falando muito, né? Se não tem gráfico, não é aba. Então, fazer os registros de desempenho são, assim, é uma parte importante de todo o processo. Nem sempre é simples, né? Mas é necessária. Eu tô acabando, eu juro, gente. Eu tô um tempão aqui falando. É que 1 hora para mim não é quase nada. Quem me conhece sabe do que eu tô falando. Eu queria só aqui enfatizar a importância desse treino da família. A gente tem que treinar a família muito mesmo para eles conseguirem proporcionar contingências apropriadas, né, para eles aprenderem a manejar comportamentos, para eles saberem quais são os objetivos para aquela criança, para lidar com esse coraçãozinho deles, porque às vezes eles querem A e aquela criança ainda não chegou naquele A, ele ainda está aprendendo algumas habilidades prévias, eles precisam ter clareza do que está sendo treinado. Tá? E aí também compartilhando aqui experiência, né? Um tópico que eu tenho tentado implementar cada vez mais na Link são os deveres de casa. Então, a gente tem algumas metas para aquela criança, a gente está treinando lá, né? E a gente passa para os pais, vamos trabalhar isso aqui. E aí os pais nos mandam vídeos de como que eles estão fazendo a tarefa com a criança. É super legal, né? Agora, por exemplo, na pandemia, facilita muito, porque a gente não pode ter tanto contato com os pais não podem ir tanto para a clínica. Então, é uma forma legal da gente treinar esses pais, dar feedback e ver como as coisas estão acontecendo, por exemplo, em casa. E a palestra está chegando ao fim. Vocês sabem que eu adoro conversar sobre isso. E eu falei para a Malu, Malu, eu tenho feito algumas lives, né? Lives são momentos corajosos para mim. Esse momento também de palestra online, né? É super diferente. Eu gosto de estar corpo a corpo, eu gosto de estar falando com as pessoas, sou péssima para isolamento social, mas sigo direitinho. E aí, gente, algo que eu tenho, assim, recebido muito de demanda é os pais me pedindo treinamento, né? Falo assim, mas eu queria fazer, eu não sei como fazer. Tem muitos profissionais que me pedem suporte, mas eu fiz uma live com a Iane da Alegremente, que é super legal, que é uma mãe de pessoa com TEA, e tinha vários pais. Eu não sei hoje se nosso público também tem mais pais ou tem mais profissionais, mas a novidade que eu queria contar para vocês é que hoje, especificamente, eu vou abrir um curso gratuito para pais de treino de habilidades sociais. Basta entrar lá no link, tem um link na bio do Instagram da Link, e aí eu não vou conseguir, obviamente, gerenciar tantas pessoas, isso é novo para mim, mas eu vou abrir 50 vagas, então vocês são os primeiros a saberem disso. Aí vocês vão ter a oportunidade de se inscreverem. Profissionais, deixem os pais. Eu prometo para vocês que daqui a pouquinho eu abrirei cursos, né, para outros segmentos. Eu quero muito falar sobre isso também para os professores. Eu queria muito falar sobre isso para outros profissionais, para a gente trocar ideia, para a gente pensar em coisas novas, para a gente virar rede de apoio e assim conseguir dar a melhor intervenção para as nossas crianças e de uma maneira super precoce, tá bom? É isso. Então, eu queria muito agradecer. Eu gosto muito de falar sobre habilidades sociais, porque a gente se integra, isso trabalha a nossa qualidade de vida, a nossa relação com uma boa parte do que a gente vive, né? Que são os outros. Então, eu fico imaginando para pessoas com TEA o quanto que isso também é relevante. Então, eu sempre coloco aqui, vamos plantar mais amor no mundo, consciência, vamos pensar em várias estratégias para que as crianças com TEA consigam desenvolver essas habilidades sociais e as emocionais, que eu também gosto muito de falar, mas que hoje não deu tempo. É isso, gente. Muito obrigada. Nossa, Andréia, a gente que agradece. Tem vários comentários aqui no chat, agradecendo, reconhecendo que eu já sabia, né? Tanto que você é maravilhosa e tanto que é sempre interessante te ouvir, né?
da última vez que a gente trouxe as meninas da Link, a gente ficou 120 horas, né? O que é 1 hora, né, André? Mas, assim, a nossa realidade aqui, né? E aí, assim, tem algumas perguntas, né? E aí eu queria te passar, e eu pensei em fazer 2 bloquinhos, assim, para você responder, se você tiver ainda um tempinho, pode ser? Claro, tenho todo o tempo do mundo. A Betânia perguntou, né? Quais componentes devemos considerar para uma intervenção mediada por pares efetiva no contexto escolar? E também a Poliana perguntou sobre a escola também. Como que são usados os currículos de habilidade básica na escola, tá? Aí ficam essas duas, depois eu te faço mais algumas. Tá. Na escola, quando a gente faz treino de, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa agora, gente, que é exatamente para a gente avaliar aqui no Brasil, né, quais são os treinos de habilidades sociais que acontecem nas escolas. Esse é um TCC que eu estou orientando junto com a professora Aline, da UFPA, e a gente quer saber isso, como é que acontece a inclusão social dessas pessoas, como é que esses treinos de fato ocorrem, porque nesse treino de habilidade social mediada por par, a gente tem todo um protocolo a ser seguido, Betânia. A gente tem que, por exemplo, selecionar esse par, né? E como que a gente seleciona esse par? Tem várias dicas, né? Essa criança gosta de estar com o meu cliente, essa criança, ela tem comportamentos de iniciação com frequência, essa criança, ela tem um repertório acadêmico legal, né? Porque às vezes a gente vai precisar retirar, a gente tem que dar um treinamento para essa criança. E aí a gente tem que, de fato, estabelecer como esse par vai ser treinado, gente. Porque não é colocar junto, entende? É um treinamento mesmo bem orientado, tem várias técnicas já estabelecidas pela literatura. Estou aqui querendo já falar, Malu e Ana Amélia, daqui a pouco vai sair. Daqui a pouco a gente conta uma novidade para vocês. Mas, então, a gente tem alguns critérios para que esse treino ocorra, né? Assim, vamos lá. Então, eu preciso treinar esse par de uma maneira adequada, que de fato ele inicie, ele dê a ajuda adequada para aquele meu cliente, que ele reforce comportamentos adequados. Os treinos de mediação por par também, eles fazem outra forma de intervenção, que sabe qual é, gente? Para manejo de comportamento inadequado. Então, a gente ensina o par a lidar com o comportamento inadequado do nosso clientinho na escola, né? E aí, o que não muda muito, Betânia? Então, eu tenho que estabelecer meus objetivos, eu tenho que treinar adequadamente esse planejamento de como é que vai acontecer. O tempo, né, de treino varia muito. Essa é uma discussão grande que tem na área sobre mediação por pares, porque às vezes eu preciso tirar a criança daquele contexto de sala de aula, né? Tanto que a proposição de fazer um treino em grupo seria bem vantajosa, porque eu não fico selecionando um outro, não preciso retirar a criança. Toda a turma sabe evocar comportamentos, sabe dar suporte para aquela criança, né? E aí a gente precisa medir, a gente precisa planejar, precisa medir se está sendo efetivo ou não, tá bom? E não sei se eu respondi, mas eu vejo sempre que não muda muito. A gente avalia, a gente faz planejamento, a gente intervém utilizando técnicas baseadas em evidências e a gente afere a nossa intervenção. Mas o que eu percebo, gente, não sei se Malu também e Ana, enfim, outras pessoas, né, notam isso, que de forma geral, a gente faz treinos, assim, super aleatórios com as crianças, não é nada sistematizado, é alguma coisa do tipo, esse daqui é bom para fazer isso. Ou então o professor vai lá e pede, faz isso aqui, pega o seu coleguinha. Gente, vou já dar uma dica, que eu vejo muito comumente nas escolas, né? A gente treina a criança, o par, a ir buscar o menino quando ele sai da roda. Pensa só, se você quer tornar esse par reforçador, não coloca ele para fazer esse tipo de demanda, não, porque ele passa a ser punitivo, né? Poxa, agora que eu estou fugindo aqui, estou querendo fazer outra coisa, vem lá o amiguinho meu e me coloca para dentro, né? Então, eu noto
que muitas vezes, claro que na intenção de ajudar, mas a intervenção com o par é muito inapropriada. Tá? Principalmente se essa criança ela não tem tanta atenção ao par, se o par não é tão reforçador. Aí o professor coloca ela para ser o monitor dela. Então, se ele levantou, senta, se ela está fazendo uma coisa, não, você não tem que fazer isso. Vai lá e briga, não, você não tem que gritar. E aí, como é que a gente vai tornar esse parzinho reforçador? Então, essa é uma dica que eu dou quando eu percebo as intervenções nas escolas, para a gente ter esse tipo de cautela, né? Não tornar o coleguinha como monitor, ele tem que ser reforçador. Qual era a pergunta da Poliana? Desculpa. Vou abrir aqui de novo, peraí. Os currículos de habilidade básica na escola. Como que eles são usados? Tá. Aqui como é feito, porque é diferente, né, gente? Esses currículos, eles não são implementados. Na verdade, assim, o currículo não tem que ser implementado somente na escola. A gente pode estabelecer objetivos específicos que serão da escola. E aí, normalmente, a mediação por par deveria entrar, né? Ou seja, a gente deveria ensinar as crianças de uma maneira apropriada para reforçar, evocar comportamento e dar suporte para aquela minha criança, o que não acontece. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, algo que é super relevante de se comentar é que tem os grupos de habilidades sociais acontecendo nas escolas. E tem na faculdade. Não sei se vocês já assistiram a Atypical. No Atypical, eles mostram um pouco isso. Então, tem um grupo lá de suporte, né? São pessoas com TEC que se reúnem. Então, eles têm vários segmentos, né? Da educação. Assim, então, tem lá no nível superior, isso é bem mostrado lá no Atypical, o pessoal do peers. E aí, não tem muito do precoce, né? Mas o peers, por exemplo, tem um protocolo do peers só para acontecer na escola, isso já com o adolescente. Nas escolas, de maneira geral, o que a gente percebe? São pesquisas que acontecem, essa é uma discussão muito forte na literatura, né? Geralmente não é o professor que é treinado a aplicar os procedimentos, tem uma pesquisa do Kogel que é bem legal nesse sentido, então a gente treina o professor a aplicar o procedimento que a gente está querendo investigar. Mas, de forma geral, quem faz essa intervenção é o próprio pesquisador, que depois ele vai sair de lá, né? E aí eu acho que esse é um ponto relevante, a gente precisa treinar o professor também. E isso eu quero muito discutir com os professores, eles são uma parcela mega relevante na vida dessas crianças, e eles precisam ser treinados. A gente acaba também, muitas vezes, como profissional, só orientando o facilitador, né, que está acompanhando a criança. E o professor não entende como funciona, ele não sabe o que acontece. A gente também não tem pesquisa no Brasil sobre isso, né? Tem, na verdade, na Universidade de Pelotas, que é uma professora que estuda muito mediação por pares, e no final ela chega exatamente nessa conclusão, a gente não tem nada no Brasil falando exatamente sobre mediação por pares, né? Sobre pesquisas, como é que acontece isso aqui, a gente não tem. A gente tem lá nos Estados Unidos, né? E aí, geralmente, nas escolas, eles trabalham com essa mediação por par, seja como tutor. Então, tem conteúdos específicos e a gente vai trabalhar na tutoria. Eu posso ser um par que dá modelos de comportamentos adequados. Então, eu posso variar o tipo de mediação por par dentro da escola. Aquele procedimento que eu falei, na verdade, não é um procedimento, aquele modelo que eu falei da Deborah Kempis, que ela faz com a turma inteira, sempre quase feito em escolas, entendeu? Então, eles treinam a escola inteira, mas eles treinam mesmo, gente. Não é assim, eu vou dar uma aulinha, eu vou dar uma palestra sobre a gente ser mais sensível com aquele nosso colega, não. É um treino, de fato, ensinando procedimentos específicos para lidar, né, para interagir com aquele meu coleguinha com TEA. Então, aqui no Brasil, a gente não tem quase nada. André, porque a gente, né, a primeira vez que eu estudei habilidades sociais, eu fiquei pensando, poxa, mas só criança com autismo que tem que se mover?
né? Em que momento que a gente vai exigir também, né, do neurotípico, que ele também faça parte da construção dessa ponte. Então, quando a gente pensa, né, numa intervenção que é mais ampla, a gente também precisa considerar que esses pares têm que entender e têm que, né, rever algumas coisas que vão facilitar essa interação para todo mundo, né? Então, é muito bonito, assim, né, pensar. Muito mesmo. E sabe o que é mais lindo ainda, Malu? Que é o que a gente vê de uma maneira, né, geral, mas a gente não tem pesquisa sobre isso no Brasil, mas que os neurotípicos, eles ganham em muitas habilidades quando eles passam a ser treinados para lidarem com os meninos né? neurotípico. Isso é muito legal. Eles melhoram, de forma geral, o desempenho acadêmico. Tem umas pesquisas já mostrando isso. Eles conseguem lidar melhor com outras pessoas, que não só pessoas com TEA. Então, a competência social dele como um todo melhora. E eles têm um sentimento, né, muito positivo em relação ao que ele está fazendo. Não sei o que falta para a gente começar a fazer esses treinos nas escolas. Maravilhoso. Olha, você antecipou algumas perguntas que estavam aqui sobre adolescentes, sobre os pares, né, crianças neurotípicas, então acho que a gente não precisa retomá-las não, tá bom? Aí tá todo mundo perguntando quando é que vão sair as inscrições para o seu curso maravilhoso, eu inclusive, já entrei lá no Instagram, não achei, então quando você puder liberar, o povo aqui já está combinado para ser 8h15. O povo já está na espera. E aí eu acho que a gente pode contar a nossa novidade, né? Número 2, então. Podemos. Por favor, vocês que precisam falar isso. Ana Amélia, tá quietinha aí? Ixi, a Ana, para usar essa tecnologia, precisa da ajuda da Elo, e a Elo deve estar ocupada lá, que é uma fofa pequitita, assim, que é a auxiliar técnica. Ah, Elo tá aí, Elo, ajuda sua mãe. A gente precisa da sua mãe também. Pronto, consegui tirar o mudo. Estava travado aqui. Hoje mesmo, à tarde, a gente teve uma reunião com a editora, porque em outubro, se tudo der certo, o livro Atenção Interdisciplinar ao Autismo, que tem inclusive um capítulo escrito pela Andréia, mas vai ter vários temas: autismo em adulto, diagnóstico, história do autismo, arte e deficiência. Então, assim, são capítulos e autores que foram escolhidos todos com muito cuidado e muito carinho para fazer um livro inovador, né? Inclusive, a gente escutou isso hoje do editor, porque, são temas que a gente não vê normalmente em livros, né, sobre autismo aqui no Brasil. Então, até o fim do ano, nós teremos aí o livro do Praia. E é um livro feito, cultivado aí com muito carinho, a gente não ficou com pressa para que ficasse pronto, né? A gente convidou as pessoas com enorme carinho, as meninas da Link estão lá, né, falando justamente, né, desse tema tão importante, e a gente tem pessoas autistas que estão participando do livro do começo ao fim, né, inclusive cada capítulo, né, ele é introduzido com uma produção de um autista, então, né, a gente, em termos, né, capítulos deles também, então, essa preocupação para nós é muito cara, né? Porque a gente quer justamente esse diálogo, isso que a Andréia falou aí no fim, né? Essa intimidade com a diferença, tanto que isso é importante para todos nós. Então, além do livro, a gente está planejando fazer, finalmente, o nosso congresso do Praia, né? E aí contar de novo, convidar de novo todo mundo bacana para a gente estar junto, né? Produzindo conhecimento, consciência e amor, né, Andréia? Muito bom. Então, queria muito agradecer, é muito bom te ouvir, 1 hora não dá para nada mesmo, tem que ser 120 com vocês, é sempre maravilhoso, assim, né, gente? Acho que choveu de elogios aqui, André, eu não vou ficar lendo todos, senão a gente vai entrar no sábado adentro. E aí, os pequenos estão aí, né, de castigo lá para dentro, então,
vou te liberar e agradeço profundamente, mais uma vez, todo o seu, né, conhecimento distribuído aqui de forma tão generosa, tão clara, né, tão crítica também, né, a forma como você olha para a análise aplicada do comportamento, ela é muito interessante, porque ela traz uma autocrítica, o que é muito importante para um campo, né, tão fundamental no autismo, seguir avançando, né, como, né, a gente vê com tantos frutos, né, então é sempre bom te ouvir. Muito obrigada, boa noite para todo mundo. Quer falar alguma coisa, Andréia? Agradecer pelas pessoas que estão aqui conosco até esse horário, numa sexta, me escutando falar, porque sempre me dizem, André, você tem que falar um pouco mais devagar. Eu falo, não, mas eu quero falar tanta coisa, eu estou empolgada e eu não consigo ter tempo, e eu falo rápido para poder dar tempo de falar muita coisa. Quero agradecer, Maluzinha, a você, é sensacional, foi uma honra, de fato, para mim, né, estar aqui, ser convidada por vocês, né, não conheço a Ana Amélia ainda, mas se é parceira, eu sei que se está junto, é reforçador condicionado, com certeza. Então, queria muito agradecer. Eu sempre me coloco aqui disponível para o que vocês precisarem, para a gente dialogar sobre, para a gente discutir, para a gente pensar em coisas novas, né? Acho que isso é muito importante. A gente cresce junto, a gente faz tudo melhor se a gente conseguir dar as mãos para pensar em propostas diferenciadas, como está saindo esse livro, tá bom? Então, eu queria agradecer muito o convite. De verdade, um beijo no teu coração. Obrigada, Ana Amélia. E é isso. Gente, obrigada. Qualquer coisa que tu me pediu, eu te falei, qualquer coisa eu tô aqui. Manda um beijo aí para a Cláudia, para a Eugênia também, por favor, e para os seus pequeniticos, né, que estão lá nos grupinhos. Gente, boa noite, bom descanso. Boa noite, gente. Bom final de semana. Bom fim de semana. Beijo.